Senhor Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar e agradecer a Deus pela vida e por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Também quero agradecer a liderança da igreja por estar sempre em oração para que a igreja possa prevalecer assim como está hoje. Isso é fruto de esforço da nossa liderança. Então eu saúdo em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Também queria saudar os evangelistas, os diáconos, pregadores e toda a congregação que é comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Hoje queremos falar de um tema muito especial, em que eu e você necessitamos de libertação. Todos nós necessitamos de uma libertação. E hoje vamos falar dessa libertação. Para sermos livres. Para sermos livres. E possamos gozar aquilo que Deus proporcionou para nós. Aleluia. Amém. Quantos estão felizes por poder ouvir e receber a libertação de Deus? Glória a Deus. Eu queria pedir a quem tem Bíblia para podermos proceder à leitura no livro de Marcos 5. Muito lentamente e calmo para toda a igreja possa ouvir. Aleluia. Amém. Quem achou um voluntário para poder proceder à leitura, por favor? Um voluntário, por favor. Marcos 5. Vamos iniciar de 1. E saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes e podia alguém prender, porque tendo muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em milhares, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com as pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E chamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu.
E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado e vestido em imperfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Amém. teve misericórdia de ti. O que disse Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes grandes coisas que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Adelaide. Aqui vemos a história de um homem que estava possuído pelo demônio. A Bíblia diz que ele estava possuído por um demônio muito forte. Por mais que pudessem prender ele sobre paredes concretas fortes, aquilo tornava-se pedaço. Quando havia tentativa de acorrentar com correntes mais grossas possível, as correntes tornavam-se pedaço. Significa que tinha uma força muito grande dentro dele. E essa força era a força do diabo. Era a força de Satanás. A família já havia desistido desse homem. A esposa já havia desistido dele. A sociedade em si já havia desistido dele. E a Bíblia diz que ele vivia em sepulcros. Ele vivia em sepulcros. Imagina você, meu irmão, em sua mente. Alguém que vive no cemitério. Quão terrível é essa pessoa viver no cemitério. E aquele homem vivia no cemitério. Era normal viver entre as campas e isolado, sem presença de ninguém por perto. Aleluia! Já dá para imaginar que esse homem estava a passar por um grande tormento, porque todo mundo já havia desistido dele. E quando a tentativa de levar e prender, só para ele ter um ambiente condigno, ele rebentava. As paredes eram destruídas. Então os homens pensaram em pegar correntes, acorrentar as suas mãos e seus pés, para ele pelo menos ter sossego no único sítio, para não poder entrar no cemitério. Mas ele rebentava aquelas correntes. Esse homem estava mesmo com um grande sofrimento. Aleluia. Aleluia. O sofrimento era tão grande que dava para sentir ou lastimar pelaquela situação. Mas um dia ele encontrou com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando foi ao encontro dele, e ele aproximou em frente a Jesus Cristo. Então os diabos que estavam dentro dele, os demônios que estavam dentro dele, suplicavam para não ser retirado daquele lugar. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero
de lembrar, meu amado, Tudakutola hama yangu. que aquele homem não foi sempre endemoniado. Kuti mwanamume huyu azugara mdeye basi. Por isso que eu pedi a irmã Adelaide aqui para repetir a última palavra que Jesus disse. Tutakupira matrati kuti vapinde matahu haya. Jesus, depois de transformar a sua vida, Mwali na wachincha upenyu wake. então disse que vai para a sua casa. Wanamtendea kupa kwako. Significa que ele tinha uma vida antes daquele momento que Na estava. kutenda mwana upenyu mwana shikatoka sunungu. Também é assim em nossas vidas. Nokudalako kwa upenyu wetu. A princípio fomos criados com Deus a semelhança de sua imagem. Kwekutanga takaitwa nomwana kufananishwa nokulingwa kwake. Para adorar a Deus. Kuti mpongesere mwana huyu. E para nós servirmos a igreja de Deus. Kuti tustishandile chechi ya E mwali. se você acha que igreja é aqui onde nós estamos, Tenga omunanga kuti chechile atiriwali. então eu lamento dizer que você está enganado. Dakunanga kuti waota mbeo kufeteka. E você deve tirar esse pensamento da sua Iwaonekana cabeça. kuvisa huyu msoro mwako. A igreja é mesmo você. Igreja niwe. É o melhor sítio onde Deus gosta de viver. Roshoni kuponera mdamu ganaka. Por isso que Deus fez a semelhança e a imagem dele. Wakuti mwali watufananisa na kuitwa Para kwake. nós adorarmos e para ele viver dentro de nós. Kuti timpone timdamate tigari mwali. Para nós espelharmos aquilo que é a imagem de Deus. Kuti tusitandizire mchitu kuitwa kwa mwali. E a princípio tinha que ser assim. Pakutanga peda kutamdaloko. Só que nós deixamos brecha para o diabo entrar. Itu sinosia mkuwa kuti diablo mpine motiri. E quando ele vem, e aqui é lugar santo, Ena kamanda kuti uwaremba. ele vai fazer tentativa em sua vida. Ena notanga kukuyecha maupenyu wako. E ser encontrado fraco. Ena ngakwanda kuti waremba. E ser encontrado fraco. Anga ukanda kuti waremba. Então o diabo entra. Dimonyo nungwina. Então você fica preso. Iwa ononga wakasungwa. E você fica preso. Iwa ononga wakasungwa. Fica preso num ciclo. Iwa ononga wakasungwa pa nzvimbo imwe E basi. você precisa de libertação. Iwa onekana kusunungurwa. Você fica preso na fofoca. Iwa ononga wakasungwa pa masheda. Porque você admitiu que o diabo pudesse entrar dentro. Kuti wawatendera kuti dimonyo ngwine mukati mauri. A sua língua não sossega sem fazer fofoca. Ulimi wako ugarisiki uchala kumereketa muntu. Você fica preso na maldade. Iwa ononga wakasungwa kwa sungiriro. O teu coração é tão apertado que não consegue perdoar. Moyo wako unuzvinyika ukwanisi kuregerera. Porque você afastou a presença de Deus e permitiu que o diabo pudesse Wakuti entrar. wawapedecha kuoneka kwa mwali wasiye diablo itonge pa upenyu wako. E você fica com o coração de ladrão. Iwe unokana moyo kunesa. Você fica com o coração de prostituta. Iwe unokana moyo upombo. Você fica com o vício das bebidas. Iwe unokana shinangalila kumwa. Porque você permitiu que o diabo pudesse entrar. Wakuti wawatendera kuti diablo itonge E pa o upenyu ciclo vai wako. se repetindo. Izi nonga O ciclo vai se repetindo. Izi nonga vishipindirira. Até chegar o momento em que você necessita de libertação Ate espiritual. kuma mkuba kuti waonoda kusunungurwa. Às vezes nós confundimos libertação espiritual Itu sinonagalia kusunungurwa kwa mweya. com manifestação de espíritos nas igrejas. Nokusunungurwa kwa mweya ziri mu igreja. Não, meu irmão. Asizwa na hama yangu. Libertação espiritual é essa fofoca que você tem. Kusunungurwa kwa mweya mbasheda unao. Libertação espiritual são essas amarrações que te fazem não ter Kusunungurwa kwa emprego. mweya ngozvaunoita zvasikadiki. Libertação que você precisa é ter um ventre que não consegue dar filho. Kusunungurwa kwanoda kuti waone mwana. Libertação que você precisa é desfazer-se dos vícios. Kusunungurwa kwanoda kuti wausiye zvapo zvaunoita. Libertação que você precisa é desfazer-se das fofocas. Kusunungurwa kwanoda kuti wausiye Libertação que zvakasveta. você precisa é servir o Deus único. Kusunungurwa kwanoda kuti wawe Servir o Deus único. kushandira mumwe basi. Por isso que eu disse que todos nós precisamos de libertação. Nekuti tose tinoda kusunungurwa. E você examine onde é que precisa ser libertado. Iwe zvinangalireko papi paunoda kusunungurwa. Você sabe quais são os problemas que tem Iwe enfrentado. unoziva nyatwa chaunacho. E você precisa ser libertado. Iwe udikana kusunungurwa. Você precisa sair desse ciclo. Iwe udikana kubuda panzvimbo iyi. Você precisa restaurar a ordem inicial. Iwe udikana kuchinja kuve pakutanga. Em que Jesus vive em si. Kuti mwali ave mauri. Isso precisa de atitude. Izvi ndikana iwewe kuzvipira. A minha e a sua atitude. Kuzvipira kwangu nokuzvipira kwako. Senão não saímos desse ciclo vicioso. Kuti bude padamu iwali. Aleluia. Dá para perceber, igreja? Tirikuzwa igreja. Diz glória a Deus ali quem está a perceber a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus vem para ti hoje, irmão. Shoko la mwali linovia kwa uli nasi. E você precisa de libertar-se. Na kuti waudikana kusunungurwa. Você precisa de libertar-se, não ter hábito de ler a Bíblia. Iwe udikana kusunungurwa kuti aukwanisi kuverenga
Aleluia. Amém. Não é você, não é sua vontade. Assim wewe asikuda kwako. É o diabo que você permitiu entrar dentro de ti. Ndiyapo kutoa tendea utimwini mkati mauri. Então quando você quer orar, ele limita. Iwo shida kuna mata ina ndo kufunga. Mas hoje nós queremos convidar a presença do Senhor Jesus Cristo. Nyamasi ndo kukoka moyo musheni wa mari. Nós hoje queremos convidar a presença, o encontro do Senhor Jesus Cristo Tinoda consigo. kukoka moyo musheni wa mari. Assim como aquele homem possesso. Nokuda kutumana rumo watendeu. Ele viveu tanto tempo no cemitério. Eno wakamkuwa wakawanda Mas kushika. chegou um dia. Bashira kuma njiku imwe. O dia teu é hoje. Njiku ya kunyamasi. E aquele homem foi naquele dia. Mwanarume uwe yaba njiku Quando iyana yo. Jesus pisou naquela terra. Kuti mwari wachika mnyika yo. Mas para ti é hoje. Para baba ni nyamasi. Você não deve duvidar, é hoje. Iwa ushapendura ni E nyamasi. hoje você vai ser aqui liberto. Nyamasi unosununguru Se wapano. você não consegue encontrar libertação aqui, você Iwa não sabe. nyamasi unazunuru pano. Porque Deus já instalou a ordem. Wakuti mwari wadia kuti tunaitika. Hoje você vai ser liberto aqui. Iwa unosunungurwa. A libertação vai te encontrar, irmão. Sunungurwa kuna kukanda E a hame. libertação vai chegar na sua casa. Kusunungurwa kuna kuba kulipa kwako. E a ordem será restituída. Kuti kuna vitu chichinjwa. Mas depende de ti. Tunode wewe. Nós vimos que aquele endemoniado, Taona tukunarume uwengani matrimonio. ele teve atitude. Ena wada wapira. Quando viu Jesus Cristo chegar, Na wana Yesu shiguma. então ele aproximou. Ena wapadera. Mas os diabos tentaram, os demônios tentaram não sair daquele corpo. Timondo chakabangirira chida kubuda kwa wali. E nós estamos dizendo que Jesus Cristo está aqui hoje. Tunakuti Yesu alipanda nyamasi. E ele quer te libertar hoje. Ena ndo kusunungura nyamasi. Você não se fixe que libertação é só para aqueles que têm demônios. Iwo chakada kuti kusunungura kwa kuya kwa mdonyo basi. O demônio não se manifesta só em espíritos maus. Demonyo alimanifestari basi kuna mweya yochina. Eu estava a dizer que essa inveja que você tem do seu próximo Tukunangira kushatiwa kuna wao na mdono é wao uma walitusi. manifestação de demônio. Ivo ndikana kusunungurwa kwa E mweya você mzee. tem que tirar essa inveja que você Iwo tem. ndikana kuvisa kushatiwa huku. O ódio que você tem dos próximos. Kuzonda mdono wako. Você tem que tirar. Iwo ndikana kuvisa. Você te jura maldade para outro. Iwo wata kusungirira kushatiwa kwa muntu. Então eu lamento te informar, você está amarrado. Nduda kuvunja na kutoa kasungwa. Sobre demônios que manifestam desse jeito. Tumadimoni tuona anoita basa ili. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Há outros demônios que se manifestam e exaltam-se. Kuna matimoni amweni anobasa kuita vile wasununguruka. Então quando o servo de Deus vai orar, Mwana wa mara kanamata. então ele manifesta-se. Ena no começa a manifestar. Toda a igreja consegue ver que o demônio está saindo. Mwana wanakosa kuona kuti dimoni ulukubuda. Então nós dizemos que aquele irmão foi liberto. Tunusera kuti hamai yakasununguru. Não foi liberto aquele irmão. Nada, si kusununguru. Ainda precisa de mais etapas para aquele irmão conseguir a libertação. Anodajo basi kuti muntu huu dimoni ulibude kwali. Muitas igrejas oram, manifestam-se e deixam a pessoa. Kaziti igreja namata muntu akubudiwa kwa msia. Mas não devia ser assim. Amshada kutokudeya. Depois de orarmos, Tukapera kuna matina. então temos que seguir a outras etapas. Dikana titewelele mtemu mweni. Para definitivamente o diabo sair. Kuti dimoni ulibude kwa muntu huu. E há etapas que dependem da própria pessoa. Kuna vile na kuti para vitika dikana yena muntu. Aleluia. Amém. No livro de João 8,36. João 7:36. Alguém para ler, por favor. Glória a Deus. Quem achou pode prosseguir. João 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Pode repetir, irmã Dati. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém. A palavra de Deus é clara aqui. Shokora mali nilikunanga kukuchena. Se o Filho vos libertar, Tenga mwana kamsunungura. verdadeiramente sereis livres. Mchokwani munoha bantu bakasununguka. Aqui
aqui não está a dizer que serás livre. asina kuti unosununguka Tem uma palavra que antecede o livre. shoko lokusununguka Diz na verdade você será livre. nomuchokwadi munosununguka A palavra de Deus entra mais profundo. shoko lomali nonanga nopasi Diz que é uma pura verdade que você será livre. tinomuchokwadi munosununguka E essa liberdade não começa de fora para dentro. kusununguka uko akutangi nokunja kushenda A mukati liberdade começa de dentro para fora. kunotanga nomukati kushikuda kunja Você tem que reconhecer imumu dikana kuziva que você precisa de libertar-se. kuti mumu dikana kusunungurwa Amado, você está no serviço. hama tekoli kubasa O seu colega tem melhor desempenho que você. hama yako kuita zviro zvoshoni kunyisa iwewe Você vai aos curandeiros. Você vai aos curandeiros. imumu dikana kubongesera mwali iwewe mukana kabese Para poder contornar aquela situação. kuti mukwanise kuguma atepa ndimi iyi Há mulheres que drogam seus maridos. kuna vanakati vamwani vakuhisa vanarume vavo Vão aos curandeiros e levam drogas. vakenda machipesa kwatora mutombo Então chega, vakaguma depois os maridos ficam bobo. vanarume zvavo kwanatenga vakapindira padoko Há um irmão que esteve a me dizer kuna hame mwani akananga kudani que as mulheres chegam de levar lagartixas que ficam dentro de casa, aquelas brancas, vanotora zvikwa zvinogaa mumuzi nyumba para poder drogar os seus maridos. so parakenda kokutadzanisa vanarume Essa pessoa precisa de libertação, amados. mwana muntu uwu vanoda kusunungurwa Essa pessoa precisa de encontrar a Deus. muntu uwu anoda kusungana na mwari Essa pessoa precisa de encontro com Deus. muntu uwu anoda kusungana na mwari Não é justo você levar lagartixa dentro e comer o seu marido. asi zvousvoni wakutora chinyama ichi pera kuhisa mamunako Outros levam um fluxo sanguíneo menstrual, vamweni vanotora zviro zvokumweti depois dão de comer os seus maridos. vopeketa kuti vanarume vahe Esse precisa de libertação espiritual. uwu anoda kusunungurwa mwanakadzi uyu São coisas evidentes que acontecem. ndizviro kuti zvinoitika Não são coisas para nós nos escandalizarmos aqui. asi zviro kuti zvinotisa pakati É o peva demônio que está dentro dessas pessoas. ndimweyo tsvina ri pakati pavanakadzi ava Aquela legião de demônio que estava naquele homem. vanaka Legião de demônio que estava naquele homem possesso. zvomadzidza zvemadhimoni zvikutonga mwanakadzi Também é esse demônio que está nessas mulheres. ndizvo ndozvo zviri kuna vanakadzi votovya Há jovens que não conseguem libertar-se da droga. kuna vafana vakwanisi kubuda mumadroga Os pais estão cansados. madzibaba varemba Está sempre a enrolar tabaco mukuva yese vakunamata e a vida dele sempre é esta. upenyu ndiwona basi Drogar-se, drogar-se, drogar-se. ugaya madroga kutogaya madroga basi E você vai se destruir. ena kupera Você já tirou o espaço em que Deus poderia habitar. iwe wabvisa nzvimbo kuti mwari wadikana kugara E Deus realmente vai se afastar. mwari anongashireya Vai entrar um demônio. yoguma dhimoni kwauri Aquele de tabaco. dhimoni yofoha Depois vai vir outro demônio. ikuvyala dhimoni mweni Demônio de roubar. dhimoni yokuba Porque você não tem dinheiro para conseguir sustentar aquele ukuthi vício. wewe una mali yakuti usushendali vhisi yako Então tem que roubar. antakutokoba Já são dois demônios. daa madhimoni maviri Aleluia. Porque Deus já se afastou-se de ti. kwakuti mwari wareya kwauri Vocês jovens iwewe ujaha não conseguem segurar um único homem. awukwanisi kubatira mulume mumwe basi Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy. suka tete E tem aquele outro que chama de meu matreco. umweni ukumdesha matreko Você precisa de libertar-se. iwewe ndikana kusunungurwa Você precisa de libertar-se. iwewe ndikana kusunungurwa Aleluia. amen Aleluia. amen Aleluia. Você precisa de libertar-se. E hoje você vai libertar-se. nyamasi wewe unosunungurwa Você, meu pai, iwewe baba tem mulher em casa. una mkadzi kani Tem uma família bem estruturada. una ukama wa ushomi Mas o adultério está consigo sempre. mas kupomba kuna iwewe basi Mas Deus já lhe deu uma mulher. mas mwari wakupani mudzimai Você, pai,
Não consegue deixar despesa em casa. E quando recebe, todo o seu saldo, teu rendimento, tem que ir para outras mulheres. Hoje você precisa mudar de interpretação. Aqui já não há assunto para discutir consigo. Eu determino em nome de Senhor Jesus, você eu determino no sangue daquele que morou na cruz de Carvalho. Eu determino em nome daquele que ressuscitou em 3 dias que você precisa de liberdade. E o sangue de Jesus Cristo hoje vai encontrar-se com você. E quando você encontrar-se com Jesus Cristo hoje, você libera-se totalmente. Para que a sua vida seja plena. Aqui vão algumas etapas que nós devemos seguir depois de estar libertos. A primeira etapa é o reconhecimento. Reconhecer que nós precisamos de ser libertos. Reconhecermos o vício que nós temos. Reconhecer a opressão espiritual que o diabo ou o inimigo devastador tem feito. Reconhecer a área da sua vida que encontra-se bloqueada. O segundo passo é o arrependimento. Tudo começa a reconhecer. Mas depois temos que nos arrepender. O arrependimento é mudar de direção. Se você tem uma prática contrária a Deus, volte-se a Deus. Permita que Deus possa entrar dentro do seu corpo. Permita que você seja a verdadeira igreja de Cristo. Que as maravilhas dele sejam manifestas em sua vida. Nada é impossível na mão de Deus. Nos nossos olhos, tudo é difícil. Mas nos olhos de Deus, nada é impossível, nada é difícil. O terceiro passo é a renúncia e quebra do vício. Romper esse ciclo às vezes significa afastar-se do ciclo que não te fazem bem. Aquelas amizades que te levam à droga. Aquelas amizades que te fazem trair o seu marido. Afastar-se desses. Lembre que José do Egito fugiu com seus próprios peitos. Ao ser nascido, ele era feito com a mulher do seu chefe. Ele fugiu. Morreu com seus peitos distantes da presença daquela mulher. O quarto passo é aplicar a fé e a palavra de Deus. Buscar o conhecimento de Deus constantemente. Ter hábito de orar e jejuar. Amado, você tem que ter sede de orar e jejuar. Você tem que se sentir incômodo quando isso não é prática na sua vida. Ali estaremos a considerar a etapa. A quinta etapa temos que ter a manutenção e mudança. Mudança de hábito. Temos que vigiar diariamente. Aqui está a chave. Para termos sucesso na libertação que nós vamos receber. Vigiar sempre. Vigiar sempre. Aquele homem foi dito que vai à sua família. Mas se ele chegar lá não vigiar,
Você vai ter sim. já. Aleluia. Amém. Aqui está o segredo de manter constantemente a libertação. Você já tem entendimento que afastou a presença de Deus dentro do seu coração. E você convidou a presença de Jesus Cristo. Você restabeleceu a ordem inicial. E você é um novo ser. Ouvimos aqui que depois do culto para carregar lenha. Depois do culto para carregar lenha. Ouvimos que depois do culto para carregar lenha. Quando você está liberto, meu irmão, até essa informação vem com alegria. Você quando vai carregar aquela lenha, você carrega a lenha sorrindo. Você fica alegre por varrer a casa do Senhor. Porque você está liberto. E a presença de Deus está em si. Você já sabe o que é servir na casa do Senhor. Você sabe o que é servir na obra do Senhor. Quando recebe a instrução da mãe pastora, temos que fazer atividade na igreja. Você faz com agrado e satisfação. E quando você recebe a instrução do pastor, e deve trazer a décima parte da casa do Senhor, você tira com agrado e sabe por que está fazendo. E se você não está liberto, você vai murmurar. Ainda você vai dizer: o fulano xixi não tira porque ele é individual. A salvação é individual. Aqui ninguém leva o seu amigo. Leva o seu amigo. Todo vai de forma individual. Nem os filhos que nós geramos. Os filhos que nós geramos, nós não levamos. A salvação é individual. Então você faça a sua parte. E agora você vai fazer a sua parte. Você vai levantar desse banco. Você sabe onde precisa libertar-se. Mas eu quero te pedir que seja de dentro para fora. Eu disse que não são todos que vão manifestar o Espírito de Deus. Alguém vai receber libertação e torna-se leve. Ele veio na igreja pesado, mas depois de receber a libertação torna-se leve. Aquele que vai receber a libertação, ele vai ter melhor entendimento da palavra que foi dito aqui. Aquele que vai sair daqui só a cumprimentar toda a gente e encontra na rua. Aquele que vai no seu familiar e pedir desculpa hoje. Estava muito tempo sem falar com ele. Hoje você vai ser liberto. Hoje você já foi liberto. Agora falta você manifestar a sua libertação. Você tem que tirar isso de dentro para fora. E seja sincero com Deus. Não minta perante a Deus. Conversa com Deus com franqueza. Conversa com Deus com sinceridade. Conversa com Deus com honestidade. Glória a Deus. A libertação chegou à sua casa. Hoje você está liberto em nome de Senhor Jesus Cristo.